Olá! Com a proximidade da COP30, a 30ª edição da Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em novembro, um evento global que reúne líderes, cientistas e a sociedade civil para discutir e buscar soluções para a crise climática, nós temos um tema sempre e muito importante, que ganha muito mais força nesse momento: a Amazônia. E hoje, o Giro Ambiental, nós vamos tratar desse tema com o escritor Samuel Hanan sobre o livro Amazônia Brasileira, Preservar para Viver, Responsabilidade Mundial. Ele vai falar justamente sobre a atual situação da Amazônia e o que deve ser discutido na conferência. Com a gente, então, está aqui conectado o Samuel Hanan, ele que é engenheiro com especializações em macroeconomia, administração de empresas e finanças. No setor público, ele foi secretário de Estado da Fazenda e vice-governador do Amazonas entre 99 e 2002. E além desse livro que nós vamos tratar hoje, ele já publicou outras obras e artigos voltados à análise crítica da realidade socioeconômica do Brasil e do Amazonas. Hanan, seja bem-vindo aqui ao Giro Ambiental. E eu já vou entrar primeiramente no primeiro capítulo. Eu vi aqui que é um livro que tem 5 capítulos bem detalhados, com bastante ilustração. Agradeço o envio do livro à nossa redação, inclusive, para que a gente fizesse também esse estudo, né, dessa leitura. Mas eu quero que você fale já quando você diz aí que é o que todo mundo fala, né? Amazônia, o pulmão do planeta. Que análise você faz quando trata desse capítulo? Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. É com prazer que eu falo à TV de Campinas, cidade que todos gostam. A Amazônia, eu vou me permitir dizer, pulmão do mundo, mas é preciso que se diga o seguinte: o governo brasileiro, os governos brasileiros, nos últimos 20 anos, 25 anos, nada fizeram em benefício da preservação da floresta amazônica. Se fala muito, mas nada foi feito pelo nenhum ato de governo. Da mesma maneira, os governos dos países ricos desenvolvidos, que muito falam sobre a Amazônia, também só fazem falar esse tipo: a floresta é vital para os assuntos climáticos, mas nada contribui para a preservação. Então, primeira notícia que dou é que a preservação hoje está no nível de 84%, 86% da floresta original. Ou seja, em 525 anos, praticamente, desde Cabral, foram devastados cerca de 15%, 14% da floresta amazônica. A troco de nada, porque não serviu, essa degradação não serviu a ninguém, ninguém da população do Brasil e nem a população do próprio local. Ela serviu, pela omissão de todos, aos contrabandistas, aos invasores, aos garimpeiros, às madeireiras ilegais, ou seja, serviu para o ilegal. Então, a oportunidade agora é dizer que até hoje, esses 84%, 85% preservados são devidos única e exclusivamente ao homem simples amazônico, aos antigos seringueiros, aos índios, que pouco se fala, aos índios, aos orcos da borracha, o ribeirinho. Eles preservaram esses 85%. A que custo? Ao custo do enorme empobrecimento deles, pelo amor à terra, pelo amor à floresta, pelo amor à biodiversidade. A eles, os brasileiros, devem muito. Esse é o recado que todos falam: floresta em pé é vida. Você falou a vida, Você falou, inclusive, Samuel, vida, mas é um custo de todos.
Você falou, inclusive, essa questão do empobrecimento. Você traz nesse capítulo justamente essa renúncia econômica da população empobrecida. E nós que estamos aqui no sudeste do país, né, temos as notícias, sabemos o que acontece geralmente pelas notícias e sabemos também que às vezes há custo de muitas vidas nesse processo de preservação, principalmente pelas populações ribeirinhas. É verdade. Olha, eu vou dizer, quem gritou a favor da preservação, infelizmente não foi nenhum brasileiro. Começou em 2023, o ex-presidente norte-americano Joe Biden. O Joe Biden falou o seguinte: preservar a floresta é responsabilidade mundial de todos, sobretudo nossa, dos países do G7, os países ricos. E não tem como se preservar se nós, dos países ricos, não contribuirmos com volume de recursos expressivos em períodos longos, por períodos longos, ao Brasil. Ele deu o primeiro recado. O segundo recado veio do Prêmio Nobel de Economia na mesma direção, com um detalhe a mais relevante. Tem que contribuir os países ricos, mas não podemos esquecer o homem pobre local que vive na região e que empobreceu para preservar. Temos que resgatar a dignidade desses homens. Prêmio Nobel Lars Peters, de 2013, de Economia. Posteriormente, as ministras da Noruega veio na mesma direção. E, em consequência dessas manifestações, o Banco Mundial fez um estudo e entregou aos países ricos. E, pasme, olha o volume de dinheiro. O Banco Mundial concluiu a renúncia econômica que os brasileiros, primeiro renúncia que os amazônicos, que são os 7 países da região, esses estão deixando de explorar os recursos naturais e quantificou essa renúncia é da ordem de, pasme, 317 bilhões de dólares ano, não é milhões, bilhões de dólares ano. Como o Brasil tem 62% da floresta, essa renúncia dos brasileiros, dos amazônidas, é da ordem de 196 bilhões de dólares ano. Então, todo mundo fala Amazônia, mas está quantificado. Qual é a renúncia do Brasil em favor dos brasileiros e em favor da humanidade? É o que eu defendo, é responsabilidade mundial, mas não ao custo local, ao custo global, ao custo mundial. Nós temos que botar na mesa, na COP, que somos credores desses valores. Inclusive, quando você faz essa relação, olha, no capítulo 2 do seu livro, que preservar é o único caminho, e também fala da importância disso, você acredita que agora a realização da COP, especificamente aqui no nosso país, ela vai fortalecer para que esse discurso saia do papel e as populações de todo mundo, né, principalmente G7, os países ricos e também os países amazônicos aqui, que a gente possa ter um esforço comum para que, de fato, as pessoas entendam que a responsabilidade pela Amazônia é de todos? Olha, eu vou me permitir, se você concordar, a colocar um ponto antes. O ponto que eu acho mais relevante. A floresta em pé, ela eleva o alto índice pluviométrico. E olhe só, todo mundo olha a floresta como questão climática e ecológico-ambiental, mas ela tem uma fundamentação relevante que é econômica. Olhe para o Brasil. Pouca gente fala isso. Você tem o que nós chamamos lá de rios voadores. O que significa? Não é coisa de Spielberg, não, mas é verdadeiro. Você tem o mar e o mar sopra, vem uma umidade do mar,
vem na direção leste-oeste, chega no oeste, tem uma parede gigantesca chamada Cordilheira dos Andes. Essa parede gigantesca faz concentrar toda a umidade na Amazônia. Somada à umidade das árvores e do aquífero na Amazônia, isso canaliza uma umidade chamada evapotranspiração, que vem para o centro-oeste, sudeste e sul e influencia todo o nível pluviométrico da região centro-oeste e região sudeste e sul. O que significa? Se não tiver, você pode conceber agricultura sem água? Não. Então, 25% do PIB brasileiro é o agrobusiness. Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se não fosse a floresta em pé, o Cerrado vai ser deserto. Isso, então, é a primeira contribuição da floresta em pé do ponto de vista econômico. 25% do PIB brasileiro está aí. E você pode acreditar, nós aqui de São Paulo, sabemos como é difícil o reservatório das hidrelétricas estarem cheios. Também, se não tiver a floresta em pé, esse custo da energia, sobretudo das bandeiras vermelhas, que é muito mais caro, que dói no bolso de todos, vai piorar. Então, a contribuição da floresta para o Brasil é expressiva do ponto de vista econômico. Agora, contra a COP, eu acredito pouco, porque o Brasil não tem um projeto. O dinheiro existe, o mundo está dizendo, estamos prontos a colaborar, temos que colaborar, os ricos. O Banco Mundial vai e quantifica o valor da renúncia, mas não vejo um projeto colocado com transparência. Se fala muito, vamos às ONGs, vamos falar em fundo da Amazônia, não estou falando de migalha nem de muleta. É expressividade econômica para sempre. Nós somos credores, não temos que ficar nos defendendo como devedores. Temos que ter grandeza. É a oportunidade, mas, lamentavelmente, tomara que eu esteja errado, eu não sou otimista. Eu acho que vou lembrar. A gente com certeza vai voltar a conversar numa outra oportunidade, até a gente pode marcar algo pós-COP30, diante de tudo que vai ser discutido e encaminhado, né, nesse encontro mundial. Mas para as pessoas que estão assistindo, como que elas podem ter acesso ao seu livro e entender um pouco mais sobre esse tema? Olha, eu vou só me permitir um pouquinho só uma frase. Buscando um ensinamento de um grande brasileiro já falecido chamado Roberto Campos. Foi ministro. Ele dizia assim, o Brasil é o país das oportunidades. Aí botou uma vírgula, perdidas. E nós somos campeões de oportunidades perdidas. O Deus nos deu um legado maravilhoso, solo e subsolo ricos, mas não estamos sabendo aproveitar esse legado de Deus. Então, mas como fazer, então? Eu tinha até encerrado minhas perguntas aqui, Hanan, mas como há tempo de fazer o caminho inverso dessas oportunidades perdidas no que diz respeito à Amazônia? Há tempo, agora seria uma, e sempre vai ter tempo, porque a floresta é imensa, a floresta é pulmão mesmo, e 84 estão preservadas. Agora, nós não podemos deixar que o avanço dessa agressão ambiental continue. Você tem uma ideia? Eu falei 84, uns é 85% preservado, 15%. Desses 15%, metade foi devastada em 502 anos, até 2002. 502, Cabral a 2002. Outra metade, apenas 23 anos. Os últimos 23 anos devastaram metade. Pela quê? Pela omissão nossa, de brasileiros, do nosso governo. Então, não pode continuar. Tem tempo, sim. A Amazônia não é problema para o Brasil, é solução. Tá certo, então. Olha, a gente está mostrando aí, durante a entrevista,
algumas ilustrações, inclusive do seu livro. Parabéns por esse trabalho. E eu já deixo um convite para você voltar aqui ao Giro Ambiental, conversar com o nosso telespectador, passar para quem está lá em casa um pouquinho desse entendimento e do que é possível fazer. Porque às vezes parece que a gente está aqui no Sudeste, tão longe dessa realidade, mas ela está mais próxima do que a gente imagina. Muito obrigada, Hanan. Muito obrigado, eu vou lhe dizer. O brasileiro precisa conhecer a Amazônia, os brasileiros. Todo mundo conhece a Disney, mas poucos conhecem a Amazônia, o paraíso do mundo. Tá Obrigado, certo. bom dia. Tá certo, bom dia. Olha só, gente, o Giro Ambiental não acabou, não. A gente tem agora aí umas informações, notícias e curiosidades sobre o meio ambiente e sustentabilidade. A poluição plástica já é uma grande ameaça. Ela teve os seus riscos para os ecossistemas marinhos detalhados pela primeira vez em um estudo global da Tulane University. A pesquisa analisou os impactos do plástico desde a ingestão por animais até o transporte de poluentes tóxicos. Usando novas ferramentas computacionais, os cientistas identificaram as áreas de maior risco, como o Pacífico Norte e o Atlântico Norte, além de partes do Oceano Índico. As zonas de pesca intensiva são particularmente vulneráveis, principalmente por causa das redes e linhas abandonadas conhecidos como Ghost Gear. O estudo também alerta para o papel do plástico como uma correia transportadora de poluentes perigosos como metilmercúrio e químicos eternos, chamados PFOs. Essas substâncias podem contaminar a cadeia alimentar e, consequentemente, afetar a saúde humana.